Olá, olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Melhor de Mim. Eu sei que eu sempre sou repetitiva e eu falo que esse convidado é muito especial, mas é porque cada um que passa aqui comigo tem uma história mais incrível e mais enriquecedora. E eu não consigo escolher, gente. Então, me desculpem, mas é isso mesmo. E hoje eu vou conversar e eu tenho a honra de receber para ela contar um pouquinho da história dela, a doutora Adriana Bertocco. A Adri, ela é médica, especialista em medicina integrativa. É um currículo, né? Eu tentei resumir um pouco para não ficar 3 dias aqui falando. Mas ela é médica, especialista em medicina integrativa, tem concentrado seus estudos na área da nutrologia, da endocrinologia, também estudando mais sobre medicina ortomolecular. E a gente vai falar hoje de algo muito especial e eu já sei que hoje eu vou me emocionar bastante, porque a gente vai falar da nossa capacidade emocional de mudar um diagnóstico de uma doença grave. No caso da Adriana, foi um diagnóstico de câncer. Adri, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui, por topar falar um pouco sobre sua história, falar para essa audiência incrível. Como foi que você descobriu aspectos tão especiais do melhor de você através de um diagnóstico que é tão difícil para a maioria das pessoas? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Foi bem difícil. Era início da pandemia, mas antes de eu ter o diagnóstico fechado pelos sintomas, o que eu estava já sentindo, queda de cabelo, eu já vinha com um quadro arrastado de uma menopausa precoce, eu sentia calores, alterações de humor. O pessoal, né, tinha colegas psiquiátricos, não, você tem que tomar isso, tomar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, minhas irmãs. E eu estava com o câncer. Então, mas antes de sair o diagnóstico, eu já tinha noção do que poderia ser e eu tive a minha negação sozinha, sem contar para ninguém. Foi Querendo bem. ou não, você é Eu médica, sou né? médica, Então, então assim é muita informação. E além de ser médica, eu cuidei do meu pai também. Então, eu brincava que era o meu primeiro paciente. Então, eu sabia o que era. Então, foi bem difícil. Daí, a partir dali, do momento, eu falei, não, vamos enfrentar. assim, é deselegante perguntar para uma mulher, né? Mas quantos anos você tinha quando você recebeu o diagnóstico de câncer? Tava com 37, mas eu ia 37, fazer 38. No dia que eu entrei na máquina do PET, eu tava fazendo 38. 38 anos. Eu cheguei na primeira consulta com todos os exames. Já eu tinha acabado de fazer 38, que eu fiz meu diagnóstico com 37. A radiologista me ajudou, a gente acelerou. Né? Só consegui fazer porque eu briguei para fazer, porque não queria mais fazer os exames naquele dia. E então foi bem assim, 38 anos. Foi o meu presente de aniversário, eu brinco. Que Entendi. foi um presente que me deu a oportunidade de viver e de lutar. Que depois, um ano depois, eu já estava fazendo aniversário já sem a doença. Mas foi um processo bem doloroso. Você acredita que o câncer ou algumas outras doenças graves, elas têm uma base emocional? Com certeza. O câncer, principalmente o câncer que eu vivenciei, agora eu estudo muito a fundo essa parte. A minha genética deu toda negativa, o painel genético a gente fez. Aí tem estudos comprovando que só 20% da doença oncológica se manifesta por padrões genéticos. 80% são padrões emocionais. Isso a gente já tem estudos comprovados nesse aspecto. E a emoção, tanto o estresse físico, químico, né? Como a gente se cuida, do que a gente ingere, estilo de vida, como os padrões emocionais, estresse, né, mental, saúde emocional. Então, assim, e eu sempre, ninguém sabia que eu estava com a doença, né, comecei a tratar, eu sempre colocava minhas fotos saúde emocional. Saúde emocional, eu foquei tanto isso, que acho que foi o divisor de águas de eu ir para um lado ou para o outro. Quando você fala para um lado ou para o outro, vou tentar contextualizar um pouco. Você teve alguns sintomas, sentiu, não se sentiu bem, tudo, e foi atrás do seu diagnóstico. Como foi para você, por mais que você já tivesse uma certa
desconfiança, né, do que poderia estar acontecendo. Como foi o momento do diagnóstico, Adriana? Foi doloroso porque você se sente sozinha. E você se pergunta por quê? Porque eu sempre tentei me alimentar bem, me alimentava bem, fazer exercício, por mais que tive um ritmo frenético como médica, eu já estava reduzindo e assim, eu sempre me alimentava bem, por mais que eu ficava horas atendendo, trabalhando, levava frutas, sempre evitava de ficar tomando refrigerante, excesso, sabe? Então você se pergunta. Mas e vem a solidão. Por mais que aí vem, né, as pessoas queridas vêm ficar junto de você, mas estão ali em volta, mas você se sente só. Mas esse só, para mim, eu sou religiosa, mas assim, eu acho que cada um acredita tem a sua crença, me fez ficar bem no meu silêncio. Foi um momento que eu tive que ficar comigo mesma. E crer em Deus, e crer nele. Então, assim, foi doloroso, difícil. Teve momentos de chorar também, mas depois mais pra frente, porque não é um tratamento fácil, né? Tem altos e baixos. E é difícil, mas eu foquei. E eu falei, então vamos fazer. Até tinha opção de esperar um pouco mais para fazer outros exames, para tentar guardar óvulos. Eu falei, não é tempo para isso. O que eu já tentei fazer antes, já tentei, agora é hora de me cuidar. Então assim, aí eu senti uma intuição, você fala, né? Tá falando o melhor de mim. Comecei a me escutar. Então foi um momento de me escutar. Você acha que o momento de um diagnóstico de uma doença grave... Aliás, deixa eu contextualizar um pouco, né? Eu observo que para algumas pessoas, para a maioria provavelmente, o diagnóstico de uma doença grave é uma sentença. Sim. Né? A maioria das pessoas recebe um diagnóstico de uma doença grave como uma sentença. Se entregam. Elas não recebem como uma oportunidade, elas não recebem como uma possibilidade. Elas encaram apenas como uma sentença. E se a gente acredita, aliás, se os estudos já mostram que o adoecimento, seja pelo câncer ou por outra doença grave, tem uma base emocional muito forte, quando você entrega a sua emoção àquilo, a tendência realmente você dá força à doença. Que você dê força à doença. Né? A gente vê às vezes até diabetes, tem gente que tem diabetes emocional. Exato. Não é? Então não é 100%, fator alimentar, fator externo, não. Emoção. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, que a partir dos nossos pensamentos, a gente vai fazer a nossa emoção. A gente cria a nossa realidade. Você cria a sua realidade. A partir do que você está pensando, você vai criar a sua realidade. A partir daquela realidade, você vai adquirir um sentimento. Então, eu acho que eu comecei a tomar muito cuidado com isso. E esse diagnóstico, eu não vi como uma sentença. Eu vi como uma folha em branco. Falei assim, agora é hora de eu rabiscar. Eu posso rabiscar o que eu quero. Mesmo não sabia ainda pegar na caneta, porque você se sente, né? Mas eu falei, não, vou fazer um dia de cada vez. Não vou pensar, não vou... Eu fiquei muito com essa frase na minha cabeça. Não vou ficar pensando no futuro e nem ficar exaltando muito o passado. Eu tava com o cabelo lindo, grande. Porque eu tava assim no auge para mim. Senão eu vou ficar em depressão. E eu também não vou ficar pensando muito no futuro. Porque eu tava montando consultório, que na época eu tava começando meu consultório de nutrologia, acupuntura. Foi um back. Puxou o freio total. Né? Eu tava na anestesia, parei tudo. Agora é hora de eu olhar para mim. Você acha que naquela época você não conseguia, você fazia muita coisa, mas você não conseguia olhar para você? Não, eu tava tentando. Eu já tava assim, meses antes, eu já tava entrando no rodeio, tentando olhar para mim. Eu tava diminuindo plantões. Eu tive um burnout um ano antes, hoje eu reconheço.
que eu tive um burnout, eu já estava tentando diminuir, eu já tinha feito vários cursos, nutrologia, estava terminando a acupuntura, é a hora de eu ir para o consultório, mas eu tinha o medo. O câncer foi um senhor professor para mim, para tirar o medo. Fala um pouquinho sobre isso. Porque que eu falo que o câncer foi um professor? Sim. O câncer foi o melhor mestre dos mestres, o melhor professor da vida. Nossa, que forte isso. Foi. O medo. Porque assim, o medo de eu ser eu mesma. Né? Que cada um tem a sua criação, cada um tem a sua história. E, queira ou não, às vezes você vem de família que você se compara, você quer seguir para cá, para lá e você não se encontra. Ou tem muita gente falando em cima de você, você é isso, você é aquilo. Né? Eu sou a quarta filha, então eu escutei muita gente, eram muitas ordens, até eu me formar médica também. Então, assim, eu lembro quando eu passei em primeiro lugar, tive bolsa, não acreditavam. Falaram, não, tá em ordem alfabética. Entendeu? Eu falei, não, eu passei. Então, assim, eu lembro aquela época, quando eu estava estudando pro vestibular de medicina, eu já tinha minha sobrinha pequenininha, meu pai falava, vem brincar, vem brincar. Não, eu tô estudando. Eu pensava, porque na hora que a Sofia tiver 6 para 7 anos, eu já vou estar formando em medicina, eu já estava na minha cabeça. Meu pai, imagina. Entendeu? Então, assim, e eu fui. Então, assim, na época eu fui com medo, né? A gente tem medo. E como eu passei em primeiro, eu lembro o pessoal da minha turma comprava muito nota. Aí quando chegou no quinto ano, quarto pro quinto ano, eu falei, ai, deixa esse povo comparar nota. Vai, agora eu só quero formar, que eu já tinha garantido a minha bolsa, tanto que eu fui na primeira pré-intermédio, no sexto ano. O pessoal olhou e falou assim, nossa, ela toma cerveja? Que eu era chata, né? Eu era chata, mas o pessoal pegava os resumos. Então, assim, eu tinha medo. Né? Por mais que eu já era médica, a gente vai trabalhando, tudo você tem medo, porque assim, eu me sentia só, me sentia muito só. Eu acho que eu tinha minha amiga que fez psiquiatria falava, que eu tinha né? Eu falei assim, mas eu não vou tomar remédio, eu falei, eu vou fazer exercício, então eu era muito animada fazendo exercício, eu sempre me dediquei a isso. Então, assim, eu tinha medo de assumir minha personalidade, eu sempre era comparada. Então, medo, a gente começa a trabalhar, de se manter, né? Vim para São Paulo e vim, graças a Deus, foi dando tudo certo, mas sempre fazendo tudo, né? Calculado. E o câncer é como se ele tivesse chamado para tua Para realidade. minha realidade, e eu me senti mulher. Agora é com você. Porque até então eu era filha. Porque quem cuidou do pai, 12 anos, quando deram um diagnóstico de câncer para ele, que ele tinha 6, 7 meses de vida, meu pai sobreviveu 11 anos e 8 meses. Nossa. Quem que parou para cuidar? A mais nova. Então, mas assim, ao mesmo tempo eu me anulei também. Na minha parte emocional, eu me anulei. E assim, é isso. Eu acho que o câncer de mama, principalmente, ele está relacionado às mulheres que têm problemas de relacionamento. Aí tem o lado direito e esquerdo, isso eu estudei na acupuntura também. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, que eu acho que falando isso, muita gente vai se identificar e tentar saber um pouco que relação seria essa, enfim, como... Que geralmente o lado, né, que o pessoal estuda, assim, o lado esquerdo, quem tem alguma dificuldade de relacionamento mesmo, primeiramente, ou é com a mãe, mas por que com a mãe? Porque de competir o pai com a mãe. É o lado esquerdo. O esquerdo. Dores. Dores, e essa menina, que geralmente é a filha, ela do pai, ela tem mais problemas, mais dificuldade de relacionamento com o sexo oposto. Porque não existe homem melhor do que o pai. Entendi. Eu lembro, minha primeira ginecologista, tinha 15 anos, falou, menina, arranja alguém da sua idade, que teu pai já casou com a tua mãe. Aí eu falei, que mulher louca.
Nunca mais voltei nela. Nunca mais vou. Mas ó, quando eu tive o câncer, Lembrou lembrei dela. dela. Entendeu? Então, assim, e a parte que a gente estuda na acupuntura, porque o câncer de mama, quem você questiona, sempre teve medo de dar a vida a alguém, de ser mãe. Aí vai dar o câncer aonde? Nos ductos lactíferos, onde você, através do leite, você dá a vida ao recém-nascido. É forte, né? Muito forte. E antes de eu ter o câncer, quando eu estava com 36 anos, 35, 36, eu estava com os calores extremos na nuca, principalmente na hora que eu me alimentava. Eram os calores que eu tinha que prender o cabelo e suava. E eu lembro que eu fui pra cachoeira com a minha amiga, a gente foi ali perto no Tocantins, Paraíso, né? Alto Paraíso. Eu entrava naquela cachoeira do Cristal, gelada. Geladíssima. Eu ficava lá, assim, e eu não queria sair. Eu saía, eu já começava a suar, eu tinha que entrar de novo. Minha amiga falou, Adriana, acho que você tá na menopausa. Eu falei assim, imagina. E uma delícia. Quero de novo. Então eu amava ficar na cachoeira. Aí depois a gente vai calculando. E naquela época, né, antes do diagnóstico, eu já estava com umas alterações irregulares de menstruação. Então, assim, já estava com sinais de climatério. E naquela época eu fui tentar ver para fertilização, tudo. Aí o colega falou que não, eu estava com sinais de menopausa. Então, assim, eu sempre tive um questionamento se eu queria ter filho ou não, sabe? Então, porque fui estudar, né? Você quer estudar tudo, cuidei do pai, assim, eu falei, não, vou deixar para Deus. Então, assim, eu tinha esses questionamentos, né? E na medicina chinesa a gente estuda realmente isso. Quem tem o medo, né? É o medo. E o medo, ele atua na energia do rim. E o rim, na nossa embriogênese, que forma as gônadas. E tá tudo Tá interligado, tudo interligado. né? É bem complexo. Esse diagnóstico para você foi um reset. Foi um reset. O que é que mais mudou na sua vida depois disso? Não me preocupar, que antes eu me preocupava muito. Não em ter, mas assim, de me garantir as coisas, sabe? Eu comecei a viver a vida mais leve, sorrir mais. Fala mais um pouquinho sobre isso. Quando você fala garantir, você vivia sempre se preocupando em fazer reserva e com medo de amanhã, porque a gente é médico autônomo, né? Então, assim, eu tinha que me manter, me virar, assim, por mais que você quer viajar, fazer as coisas, mas sempre já com uma reserva, pensando que não pode me faltar, tipo. E eu era muito tensa. um sofrimento, uma escassez. Uma escassez, exatamente, era uma escassez. Eu era uma pessoa muito tensa, muito 880. Sorria pouco. O pessoal me achava brava. Muito brava. E aí era escassez mesmo. E hoje, com tudo isso, todo o conhecimento que eu tenho, porque eu abri bem a cabeça, assim, que antes de fazer medicina eu sou advogada também. Nossa, que maravilha. Que o meu pai falou, você quer fazer medicina, você vai fazer direito também. Eu fiz direito, passei na OAB, advoguei até o 3º ano de medicina. Por isso que ele não acreditava quando eu passei em primeiro, que eu estudei 1 ano. Fiz 6 meses de cursinho só e passei. E já era advogada. Que era o que eu queria. Então, eu era muito séria. E eu vivia na escassez mesmo. Hoje eu vejo que eu sou rica em conhecimento. E não tem riqueza maior que conhecimento. Porque para você morrer, que eu quase morri 3 vezes, não adianta você ter uma conta bancária, porque o seu caixão vai fechar e você não vai levar nada. Não leva nada. Então, isso eu vi de perto, eu quase fui. Porque você tratar um câncer na pandemia, sendo médica, pegando infecções, que não foram só uma, né? Foi muito CRM positivo. A gente brinca, CRM positivo é porque você sabe e pega. Eu não peguei a Covid, mas peguei chikungunya. Nossa. Então, assim,
O meu hemograma era assim, era Oscilante fazer um mesmo. looping, E eu consegui manter o humor, então foi um reset total de emoções, de descobrimento como pessoa, como mulher e até nos relacionamentos, porque eu me relacionei com os colegas que me cuidaram, né? Então, assim, a partir dali fui fazendo amizades, novas conexões, Se abrindo um me pouco abrindo mais. e fui estudando outras coisas que podia ajudar e foram me ouvindo, então vamos fazer e assim foi um leque. E hoje, senão eu não estaria aqui. Nossa, Né? assim, eu sou outra Adriana. Eu nasci de novo. A gente falando de escassez, eu gosto de lembrar até para mim mesmo uma coisa. Muitas pessoas mesmo vivem com um pensamento de escassez. E eu não estou Uhum. falando só financeira. Não, Eu estou falando escassez de vida mesmo. emocional. Uma escassez emocional, sempre pensando no que falta, o que não pode Uhum. no que pode faltar um dia. E trazendo ali junto consigo um peso de uma vida bem vazia. Porque é uma necessidade tão grande É. de preencher Uhum. um futuro ou possíveis acontecimentos que a pessoa não consegue aproveitar o aqui e o agora. Exatamente. E ter essa oportunidade, como você falou, o câncer para você foi um professor, né? Ter essa oportunidade de fazer esse reset, de fazer essa descoberta, de voltar para aqui e agora e dizer, é isso, eu já sou rico, eu já sou próspero, eu já sou abundante, simplesmente pelo que eu sou, e não pelo que eu vou conquistar, ou pelo que eu tenho, ou pelo que eu, enfim, mas é pelo que eu sou. E aí é quando a gente volta para o mais basal da nossa existência, que é a nossa identidade, que de fato é o que a gente é. A gente só é o que é. E o resto todo é perfumaria, né, gente? O resto todo pode ser hoje, pode não ser amanhã, mas se você não for, não existe mais nada. Exatamente. Se você não for quem você é, não, eu falo, seja você. E eu aprendi, eu me encontrei sendo eu, né? E é o que você falou, eu vi que eu sou próspera, eu sou rica em conhecimento, porque o conhecimento que eu tenho, que conforme eu fui ficando doente e tal, aí chegou uma hora, não, dá meu hemograma aqui. Eu comecei a ler a linha, isso. Começaram a assustar, eu ligava para a enfermeira, traz o hemograma de hoje. Eu falei assim, ó, vai funcionar assim, assado. Ela olhou para mim, eu falei, olha, isso daqui tá acontecendo por causa disso, disso. Eu, eu vi que eu sou rica em conhecimento, eu não preciso de dinheiro, não, porque o que me ajudou a sair foi a minha riqueza a partir do momento que eu mudei a frequência dos meus pensamentos. Eu falei, não, se eu mudar isso com aquilo, vamos fazer dela, o que você quer fazer? Eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou caminhar. Imagina, era Covid, a gente não podia andar fora daquele andar ali do hospital. Então, assim, pegava meu terço, não, eu tenho que fazer exercício. Teve uma hora que as enfermeiras entraram no quarto, eu tava lá pulando com o soro, coloquei o YouTube, coloquei uma ginástica e comecei a rir da menina. Eu tava sozinha, isolada. O que é isso? Achei que você tava dando festa aqui. Foram ver se eu tava com bebida, porque eu tava dando risada. Eu falei, não, aguinha de coco, ó. E vamos dançar. Eu falei assim, menina, você acabou de fazer aqui. Eu falei, não, mas não vou ficar gorda, não vou, eu tenho que bombear o sangue. Então, assim, coisa basal. Aí, só de eu fazer exercício, eu comecei a liberar dopamina, serotonina. Então, assim, eu comecei a mudar minha frequência. Então, aí eu vi quanto eu sou rica. Eu falei, cara, não preciso. Tudo bem, tô com a doença, não. Peguei mais isso, mais aquilo de infecção. Eu fui mudando a frequência. Ao invés de se entregar Não me ao entreguei. diagnóstico, ao invés de encarar aquilo como uma sentença. Não. Era só mais uma fase que Era você só mais via uma assim. fase. Tá, outra. Aí teve a terceira infecção. Não, é só mais uma fase. Ela olhou assim, daí eu falei, nossa, o que você quer? Daí eu falei assim, ó, vamos fazer isso. Aí comecei a raciocinar junto. Ela viu que eu tava com a cabeça boa. Daí ela fala, Adriana, na hora que você mudou aquela frequência, que a gente venceu. Porque eu não sabia mais o que fazer. Então, teve um dia que ela tava calculando, aí eu mudei e falei, ó, o que você acha? Acho que eu vou comprar um apartamento na praia. Eu mudei a frequência, assim, que eu posso morrer mesmo.
Já que é assim, né? Então, vamos fazer assim? Ó, vamos fazer, me dá alta, que eu quero ir pra praia. Eu preciso ver o mar. Aí comecei a mudar a frequência, já voltei outra cabeça. Entendeu? Daí ela tentando calcular a dose dela, então vai. Então, porque viu que eu fui melhorando. E então é isso. A riqueza tá dentro da gente, é só a gente acessar. E eu consegui acessar com o câncer. E aquela questão, se às vezes não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Eu sei que muita gente já ouviu essa frase, mas porque ela é muito real. É. As oportunidades, Adriana, elas estão, e essa é a minha visão, as oportunidades elas estão aí, disponíveis para todos nós. O conhecimento, ele está na palma da nossa mão. Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Você tem a opção de escolher os melhores conteúdos. Exatamente. Cursos que antes eram caríssimos e você precisava viajar e etc. Hoje você consegue assistir pela internet. Não, e tão acessíveis a todo mundo. É para quem quer. Exatamente. Não precisa esperar. Não precisa ter a formação, que o pessoal às vezes pensa, é fácil porque ela era médica. Não, é até pior. É muito pior. É o benefício da ignorância que a gente não tem. É, porque eu peguei cada coisa, era pior. Foi muito pior você sendo médico. Quem fala, é fácil, era... Não, muito pior, porque eu sabia a vírgula do efeito colateral. E estudar na anestesia ainda, né? A gente que estuda bem a fisiologia, né? Anestésia, endócrino, já tinha feito nutrologia, acupuntura, que eu sabia até a frequência da energia dos órgãos. Então, assim, foi pior ainda. Porque um dia que ela falou que ela ia mudar a químio, que ela fez uma outra químio, eu falei, você tá falando que vai fazer a químio X? Aí eu fiz a associação da víscera, do órgão, falei, então tá, vai dar certo. Daí ela olhou por quê? Daí eu dei uma aula de medicina chinesa. E foi aí que deu certo. Aí, então assim, é pior. O negócio é você ter saúde emocional. Mas a saúde emocional, você adquire se você quiser. Então, assim... Fala isso. Por que você acha que a saúde emocional é algo que uma pessoa adquire se ela quiser? Porque para algumas é bem simples. A saúde física, eu vou para academia, eu faço atividade física, eu faço dieta, mas muita gente não tem essa visão da saúde mental, da saúde emocional. A saúde emocional é uma decisão. Igual você ir para academia é uma decisão. É um ato, uma ação, você vai na academia. A saúde emocional, você tem que decidir. Cuidar da sua emoção. Cuidar dos seus pensamentos. Sim. Então, assim... O que você faz corriqueiramente todo dia leva você a pensar de uma forma. Você pode ver assalto, mas você vai pensar. Você tem que ver o que você está pensando. Foi assim assado. Mas e do lado da pessoa que está assaltando, às vezes estava passando fome. Ou não sei, sabe? A gente tem que ver. Ou a pessoa deu mole. Então você tem que pensar. Você tem que agir, você tem que decidir a emoção que você quer para você. Você vai pegar aquela visão, nossa, foi agressivo, e você vai trazer aquilo para você, aí você vai ficar contido, você vai dormir pensando na agressão, aí você vai sonhar com o quê? Não, e não só com aquilo. Uma coisa ruim. Esse país está muito perigoso, não tem jeito, você tem não que vê ir nada embora de bom mesmo. nas pessoas. Não, gente, não. Em todo lugar, em tudo tem o lado bom e o lado ruim. O câncer tem um lado bom, lado ruim. Perdi uma mama, fiz 3 cirurgias, parei numa anestesia. Foi tudo de ruim. Lado bom, eu acordei, tá? Foi uma chance de eu recomeçar. Eu vi que eu tinha profissionais maravilhosos do meu lado. Anjos de Deus, eu tive fé em Deus, fortaleci ainda mais a minha fé. A partir de tudo isso, eu parei e voltei. Eu fui estudar cada vez. Nossa, mas se aconteceu isso, foi por causa disso. Então, pus minha cabeça para funcionar. Porque se Deus está me dando uma segunda chance, porque alguma coisa tem que fazer aqui. Eu ia perguntar para você sobre isso. A gente falou de emoção, né? Mas a fé também é algo que... E tem muitos estudos hoje relacionando fé com curas, com milagres, né?
de muitas doenças, de muitas coisas que acontecem. Qual foi o papel da fé para você nesse momento? Foi fundamental. Eu não sabia que eu tinha tanta fé. Eu não sabia. Eu sempre fui de rezar, mas no meu jeito, mas foi fundamental. A fé, a espiritualidade foi fundamental. Tinha momentos. Você muda o jeito de você rezar também. Eu queria coisas mais fortes, que me pusesse para cima, aquela oração do mesmo ritmo. Não, aquilo ali para mim era frequência de tristeza. Entendi. Aí eu mudei, né? Eu fazia muita meditação, comecei a fazer muita meditação de gratidão, principalmente. Gratidão pela doença, gratidão pela infecção, gratidão pela parada, gratidão, aceitação. E pedia, e eu falava, eu vou modificar, eu vou modificar. Então, assim, eu fui, através disso, eu fui começando com a meditação primeiro, né? Ressignificando as minhas emoções, vendo lá atrás por que eu cheguei no câncer, né? Eu já estava tendo uma desordem energética antes, né? Que eu já tinha estudado na acupuntura, né? Já estava com sinais. Só que foi difícil, mas eu mesma, é você com você, no seu silêncio, eu li muito livro, O Poder do Silêncio, rabiscava no papel as emoções que eu tinha medo, aí eu pegava, eu transcrevia tirando aquele medo. Então, com afirmações positivas. Então, eu fiz, parece que tudo foi intuitivamente, mas foi Deus falando comigo aqui dentro. Hoje eu tenho plena certeza disso. Como que é Deus falando comigo para eu estar aqui hoje. Que Ele quer que eu compartilhe cada vez mais essa história. E eu rezava muito, eu sou católica, então assim, rezava, era Terço da Misericórdia todo dia, às 3 da tarde, às 9 da noite, às vezes eu acordava às 3 da manhã também. Teve noites de perder o sono, teve de acordar com dor, acordar chorando, teve. Mas eu chorava e rezava, pedia para Nossa Senhora, rezava. Então acho que nunca minha fé foi tão forte e Ele possibilitou de eu estar aqui. Porque assim, não peguei a Covid, né? Acordava, madrugava para ir para a rádio, com medo da máquina travar, que às vezes a máquina na radioterapia adia para outro dia. Então assim, foi um momento muito difícil, mas assim, com a fé. Às vezes a radioterapia caía no horário do terço, eu falava, meu celular tem que ficar ligado alto, que eu vou rezar. Aí eu mudei até a frequência, então eu achei, é o que você falou, tá na nossa mão as informações, no celular hoje em dia. Você pode escolher o conteúdo que você quer assistir, entendeu? Então, aí eu mudei, né? Conheci um padre maravilhoso que a frequência dele era de fazer você levantar. Levanta! Tipo, levanta tu que dormes. Exatamente, isso era pra mim. E ele exorcizava a água todo dia. Eu pegava aquela água, punha na mama infectada. Teve uma noite que ele fechou a ferida com a água exorcizada. Ele não me conhecia, daí ele começou a falar, alguém tá fechando a ferida. E eu rezando, porque eu precisava ir pra rádio. E eu tava com a ferida aberta. Então foi bem forte. Tanto que quando eu cheguei depois no radioterapeuta, ele olhou. O que você fez? Eu falei assim, ó, muita coisa. É tanta coisa que não dá nem para explicar. Não dá pra explicar. Mas a gente conseguiu fazer a rádio. E é isso, por isso que eu te falei, é uma decisão. A saúde emocional é uma decisão porque a pessoa tem que decidir querer sair da situação que ela se encontra. Ou senão ela vai ficar na vítima. Sim. Esse é o primeiro passo, porque a partir que você decide, você já vibra um pouquinho com a coragem. Quando a gente aumenta a frequência, você está vibrando na coragem, já vão vir pessoas com outra frequência perto de você para te ajudar a te levantar mais rápido. O que você acha que mudou? Hoje, quem te olha diz, nossa, a Adriana mudou. Mudei. Eu fui para Fortaleza, fiquei lá na minha amiga. Ana Lu olhou, Adriana, você não é mais a mesma. Você tem um brilho diferente no olhar. Você quer viver. Nossa, e a gente no R1,
Eu era toda assim, meticulosa, toda cabeça baixa. É isso que eu queria saber. O que é que mudou? Ai, o jeito de ver a vida. Você mudou o jeito de ser, você mudou seus Meu hábitos, você jeito de mudou amar. seus horários, você mudou Horários. suas Mas não é, mas sabe por escolhas. que eu mudei? Que eu falei que eu perdi o medo. E eu perdi o medo que antes de quando você é mais nova, você é solteira, você fica ai, achando tem que ter um relacionamento assim, X, assim, assado. Não. Não tem Eu que amo, nada. não. Eu só amo, porque eu já sou amada por Deus. Quem quiser vir me amar e completar, será bem-vindo. Agora, eu não tô mais à procura de ninguém. Até fiz uma live esses dias com um colega também. Falou, Adriana, mas você é muito decidida. Porque assim, eu peguei, você é muito decidida, você mudou isso, mudou. Peguei meu hemograma, vamos fazer assim, assado. Sim, sou, porque a vida é minha. Eu tomei posse do que é meu, do que Deus me deu, que é a minha vida. Minha vida foi o presente maior de Deus por mim. Porque Ele me ama. E eu amo a vida. E eu amo as pessoas com quem eu me conecto. Porque agora é uma união de propósitos tão grande, amizades poderosas, que a gente. Eu tenho amigas, assim, amigos maravilhosos que eu amo, assim, com pouca convivência, porque a gente é um outro olhar, são propósitos de vida que Deus uniu. Então não é mais aquelas Mas essa vida você passou a vivê-la de um jeito diferente. diferente. É isso. Você mudou seus horários, você parou de Mudei, ter horários, parei. Não, você. eu me respeito agora. Depois de tudo que aconteceu, eu falei, não, eu quero ver o sol nascer e o sol se pôr. A minha música era essa, do Jota Quest. E, lógico, às vezes tem compromissos de manhã, à tarde, mas aquele ritmo frenético de ter que obedecer horário. E outra coisa que a gente estava falando, eu me sinto rica agora de conhecimentos. Eu tenho saí da escassez. Então, eu consigo organizar minha vida, me respeitando. Consigo trabalhar, ajudar as pessoas, entendeu? Que é o meu propósito de vida com a medicina. Estou ajudando cada vez mais pessoas. Faço muita telemedicina. Tenho um consultório, né? Estou com uma sala aqui em São Paulo. Tenho a vontade de ter uma clínica grande, de, às vezes, ter vários serviços, porque eu estou com pacientes no mundo inteiro, até fora do Brasil. A telemedicina dá essa possibilidade Dá. pra gente, E né? o pessoal me acha. Os seus pacientes hoje, Adri, são pessoas que passaram por desafios parecidos? Parecidos. Muitos já passaram, ou são pacientes que estão com cabisbaixos, problemas, né, de ansiedade, depressão, mas assim, menopausa, mas distúrbios hormonais que já têm vários diagnósticos, ou já tiveram, uns ou outros já tiveram um câncer lá atrás, e depois das quimioterapias entrou na menopausa química, né? Sim. E tem hoje dificuldades ósseas, ósseos musculares, fibromialgias. Hoje teu público maior, então, são mulheres nessa fase de De menopausa. pós-menopausa. Sim. Às vezes vem homens também da família, né? Tem Sim. famílias que vêm a família inteira, que é uma graça. Porque eles estão na andropausa também, queda de cabelo, né? Baixa libido, tudo aquilo. Mas é bem legal. Então, assim, eu oriento não só faço a parte da endocrinologia, a parte da reposição hormonal, né? Mas eu oriento a pessoa como o estilo de vida, como ver a vida de outro jeito. Então, é uma abordagem bem, assim, completa, né? Eu acho que é tão bom quando a gente descobre, através da nossa cura, como levar cura para outras pessoas. E quando eu falo cura, eu falo no sentido mais amplo da palavra. Sim. A cura, ao meu ver, não é só a ausência de doença. E eu lembro que uma vez eu estava no hospital e eu atendi uma senhora e ela estava muito triste, mas ela estava cheia de dores. E aí eu perguntei, né, de onde era a origem daquela dor mesmo? E aí ela começou a chorar e disse, o meu marido, ele tá numa fase terminal de uma doença, etc, etc. E eu perguntei para ela o que é que ela achava que era cura.
se a cura era a ausência de doença, ou se a cura era todo o processo que ele estava tendo a oportunidade, talvez, de curar nessa vida, né? Enquanto ele, teoricamente, estava passando por aquele momento, talvez até de despedida. E ela parou, ela ficou assim uns 2 minutos me olhando sem falar nada. E aí depois ela levantou, me abraçou, chorou e agradeceu. Era o que ela precisava naquele momento, né? E eu acredito fortemente nisso, que a cura não é necessariamente a ausência de doença. Sim. Porque tem muita gente aí que não está doente, entre aspas, não tem ainda, diagnóstico. Né, um diagnóstico de uma doença grave, mas está precisando muito de cura, de muita uma cura espiritual, uma cura mental, espiritual, emocional, física também, porque tantas coisas a gente, ainda que não seja um diagnóstico estabelecido, dores musculares, um mal-estar, enfim. E o que é que essas pessoas estão esperando para começar a trabalhar a cura delas? Eu me pergunto muitas vezes isso e até faço esse exercício comigo mesmo. Porque às vezes eu também acabo me perdendo dentro dos dias, dos horários, da correria. E às vezes eu preciso parar. Hoje foi um dia... Todo dia eu acordo 6 da manhã para ir para academia. Isso é uma coisa super positiva, eu sei. Mas hoje foi um dia que eu não consegui. E não foi por causa da chuva, não. Porque todo mundo sabe que eu vou, faça chuva, faça sol. Mas hoje foi um dia que o meu corpo falou para mim para eu ficar quieta. E eu respirei, resolvi ficar. Nem consegui dormir. Porque às vezes eu até achei que eu ia dormir um pouquinho mais. Não dormi, mas eu só precisava ficar parada, quieta. Curtindo ali talvez aqueles primeiros momentos da manhã. Exatamente. E eu vi que eu estava levando um outro benefício, ainda que não para o meu corpo, naquele momento eu estava levando de alguma forma para as minhas emoções, para os meus pensamentos, para a minha alma, para o meu espírito, né? Então é isso. O que é a cura? Né? Tantas pessoas aí... A cura, eu penso que é você ter paz nos pensamentos. Se sentir à vontade. Sentir calma. Porque assim, até um paciente em fase terminal, quando ele vai partir, é que você falou, a cura não é a ausência da doença. Às vezes todo o processo que o paciente está passando é uma cura, né? E para ele partir, quando ele vai partir, ele sabe a hora que ele está partindo. Só que antes ele tem uma paz dentro dele. Ele se despede, que nós que ficamos, a gente não percebe isso. Mas ele se despede, ele vai em paz. Chegou o momento dele. Então, o papel da cura dele, porque naquele processo, por mais que ele teve a possibilidade dele reviver as emoções que levou ele a estar naquela fase. Ele sabe disso. Ele transforma, né? Ele refaz todos aqueles pensamentos. É quando ele dá aquele reset que ele conseguiu, aí ele parte. Ele pode, a alma dele vai, mas vai limpo. O corpo ficou com doença, mas a gente não precisa nada físico quando a gente vai. Se você tivesse a oportunidade de sentar com Deus hoje, aqui, agora, o que é que você ia perguntar para ele? Perguntar. Não tem mais dúvidas. Nossa, não tem. Não tem mais nem dúvidas. Não tem mais dúvidas. Eu sei. Eu sei que ele quer. Tô indo devagarzinho, tô pisando um dia de cada vez, do jeito como eu passei pelo processo. E não tem mais dúvidas. Que maravilha. Nenhuma. Então você considera esse um estado de muita paz mesmo? Paz. É o que eu te falei, eu não preciso mais provar nada pra ninguém, não preciso mais me comparar a ninguém, não preciso mendigar o amor de ninguém, porque eu já tenho o amor dele. E se um dia se eu for ser mãe, um dia ele vai me conceder essa graça, senão não tenho mais medo disso, não tenho... E nós mulheres, a gente se indaga muito, né? E o pessoal sempre compara, imagina, quatro filhas, compara, você vê a comparação, vai ficar pra titia, não sei o que, sempre tem a sociedade, né?
Ai, tão bonita solteira. Tô, mas não. Porque não. Não é que eu não aceito qualquer coisa, é porque eu tenho que vir para acrescentar. E eu tenho que ter admiração intelectual também. Não adianta. Não adianta. Você falou uma palavra que eu acho muito forte, que é o será. Eu acho que Uhum, o será na vida de muitas pessoas, ele é um é um balde de água fria. As pessoas que têm esse hábito de se perguntar muito serás uhum. para todas as áreas da vida, são pessoas que geralmente estão sempre se sentindo inseguras. E o será, ele vem para dar literalmente um banho de água fria. Às Uhum, vezes você está super empolgado, com ideia, querendo, pensando em fazer acontecer e tudo, e de repente vem um será, seja seu ou seja de alguém de fora. uhum. Esse será, parece que alguém puxou o freio de mão e disse assim: É. será? Entendeu? Peraí. Então, talvez alguma coisa não esteja indo do jeito que eu pensei. Talvez alguma coisa. E a pessoa entra, às vezes, num looping Fica de. no looping. E porque pensando o que, que os outros estão achando. A pessoa para de se ver. Para de ser. Exato. E esses serás, eles podem afastar muito a gente, Afasta a né? gente de nós De nós mesmos. mesmos. E E daquilo. fica perdida e ficam doentes. Isso, e assim, é como você falou, eu acho que a gente é tão naturalmente próspero. Tudo que a gente precisa, a gente já traz com a gente. Sim. E se a gente for parar para pensar, a gente precisa de muito pouco para viver e ser feliz nessa vida. Se a gente for falar de coisas Coisas materiais, materiais. é muito pouco, né? E se a gente se desse o trabalho de ser feliz antes de se preocupar com ter alguma coisa, É. provavelmente tudo viria de uma forma tão mais fácil e tão mais fluida para todos nós. É. O que é que uma pessoa, o que é que você acha que uma pessoa, como uma pessoa hoje pode dar um direcionamento? Muita gente que vai assistir a gente, que está assistindo a gente, ou está passando por essa situação, Hum. seja com ela mesma, seja com alguém querido. Uhum. Por onde essa pessoa poderia começar a dar esse passo de transformação, a dar esse passo de fazer com que um possível diagnóstico ou um diagnóstico não seja uma sentença, mas seja um passo para que ela comece a descobrir a melhor parte dela. Olhar principalmente os últimos acontecimentos em torno dela, dos mais próximos, os últimos 2 até 5 anos, eu diria. Porque às vezes a gente guarda a mágoa, você guarda um rancor, às vezes, não rancor, mas uma lembrança negativa, sabe? Às vezes alguém que já faleceu, que você não teve mais oportunidade de falar, ficou alguma coisa entalado. E, assim, falaria para esse familiar chegar na pessoa e, bem, vamos sentar, vamos ver. Porque não é só ver questão de exames, mas ver as emoções. Então, ver o que estava, qual o ambiente que tem rodeado eles ultimamente, né? Que às vezes era um ambiente de escassez também, né? Principalmente pós a pandemia, quantas pessoas estão, com várias dificuldades hoje por causa de tudo que aconteceu. Então, ver quais foram as emoções, né? O que trouxe, o que mudou ali naquela família, naquela sociedade nos últimos anos e tentar ressignificar isso, tentar pegar o doente, a pessoa que está com diagnóstico, a reviver isso de uma forma mais, reviver de novo. Positiva. Positivo, a gente tem que reviver, é o que eu te falei, pega a folha de papel, escreve a emoção negativa e transcreve ela numa forma positiva. Isso Você acha que é um tem a santo ver com o exercício. perdão? Perdão, muito perdão. E a pessoa, você se perdoar. Eu aprendi a me perdoar. Entendeu? Principalmente a gente se perdoar e a gente perdoar a pessoa, a situação. Às vezes a pessoa já faleceu, mas você pode reviver aquela situação e você falar para ela que perdoa ela. Eu acho que às vezes dar um novo significado, ressignificar nossa história, principalmente quando ela tem relação ao perdão, é uma forma da gente acessar
áreas nossas que de alguma forma estavam com um tipo de energia negativa presa dentro Sim. da gente, né? E energia negativa. E, gente, quando eu falo energia, eu não estou falando somente de uma coisa assim esotérica, eu estou falando de algo real. Nós somos pura energia, nós Nós somos somos energia pura. exato, Os nossos exames são energia, eletrocardiograma é energia. A hora que pensamento, fica a linha reta, você morreu. emoção, tudo é energia. Tudo é Não tem energia. como a gente querer fugir disso. Por isso que a gente tem que estar próximo, a gente tem que trocar ideias com as pessoas, né? Então, eu vejo isso quanto é valoroso. E eu me Sim. sinto tão bem quando eu conecto com as pessoas, eu vou conectando, né, como eu falei, com pessoas com o mesmo propósito. Então, quando você muda a frequência, então essa pessoa tem que tentar mudar a frequência. É importante liberar essa energia. Essa energia. E a gente só consegue liberar essas energias ali negativas e que estão presas de alguma forma dentro da gente é quando a gente se dispõe a abrir novamente essas gavetas. Exatamente. E abrir essas gavetas, gente, é como abrir um guarda-roupa, tirar tudo do lugar. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que caos. E vai ser assim também com as nossas emoções. Mas você vai depois pegar coisa, por cor, por situação. E você vai ali readequando, dando um novo significado, vendo de uma maneira diferente, perdoando, escrevendo de outra forma, pensando de outra forma e dando a possibilidade para você ir mudando essas energias, mudando esses padrões de pensamento, de emoção e, querendo ou não, de realidade que você cria ali ao seu redor. Exatamente. Que bom, que lindo, Adri, ouvir tua história. E que bonito saber que, ainda que através de uma dor, de uma grande dificuldade, você realmente conseguiu eu renascer, transformar, superar, né? Mas assim, superar e mudar. E mudar. Mesmo. Eu consegui ter humor. Ter humor na dor. Sim. Então, eu consegui tirar sarro. E isso, acho que isso foi E eu vou te dizer uma diferencial também. Eu não sei da onde que eu tirei isso, mas olha. Isso é tão forte para mim, porque eu sou muito... Hoje eu não me considero mais uma pessoa religiosa, eu me considero mais uma pessoa espiritualizada. Sim. E quando eu vejo pessoas com algum diagnóstico de uma doença grave, e é difícil você nesse ponto ser médico, porque você tem toda aquela realidade, entre aspas, né? A gente sabe o prognóstico. A gente sabe o prognóstico. Você sabe como vai evoluir a doença. Exato. E nessa hora seria melhor até não saber. Mas eu sempre peço a Deus que a minha pouca fé não interfira na fé daquela pessoa. E quando eu olho, eu vou olhando e vou repetindo para mim mesma que a minha pouca fé não interfira nem em nada da fé dela. E eu passo por isso não só com pacientes, mas já passei com alguns amigos, alguns conhecidos também. E é o exercício que eu faço. Ótimo. Deus aumenta a minha fé e que a minha pouca fé não interfira na fé dela. Porque eu acho que é fundamental. É fundamental. A fé, ela realmente, ela muda, ela move, ela faz milagre, e tem muita coisa que a gente não consegue. Ela tem poder de cura. Tem. Porque numa doença emocional, quando você consegue mudar os padrões das emoções e ter espiritualidade, você crê na cura, você vai ser curado. É o que eu falo, por mais que eu estava com um grão de mostarda. Eu tive uma infecção de 2.500.000 leucócitos na urina. Eu falei, eu fiz um negócio dela, eu lhe mandei o exame dela, eu vou te internar agora. Eu falei, espera, eu vou fazer uma coisa. Eu curei. Lógico, ajudou, mas todo mundo fala, Adriana, foi a sua fé. Você estava determinada. Eu estava determinada que eu não ia internar naquela hora, que eu não ia tomar antibiótico, porque senão eu ia para uma UTI toda contaminada. Foi minha fé. Então, assim, a fé move. Tem momentos
é decisão. Como eu estava falando, tanto do padrão emocional, só que a gente não sabe que a gente tem esse poder, é energia. A gente acha que a gente não tem. Mas no momento adequado, quando você é requisitado para usar dessa energia, você consegue. Sim. Mas você tem que dar ouvidos para Deus. Você tem que dar ouvido à sua voz interior. É o que você falou. Tem gente que às vezes eu falo, dependente da sua crença, né? A gente se afasta um pouco, fica espiritualizado, mas você tem a sua fé. É do grão de mostarda, mas você tem a sua fé. E quando você precisar, você vai acessar ela. Sim. Eu acho que algumas coisas a gente só realmente sabe o tamanho delas quando a gente para olhar para elas. É. Né? Acredito que a fé é uma dessas coisas. Muitas pessoas, elas não olham para a fé com a importância que ela tem até precisarem dela. É. Então, qualquer coisa na nossa vida só vai ter um grande tamanho e ocupar um grande espaço se a gente conseguir dar atenção àquilo. Isso é com qualquer coisa na nossa vida. Pelo menos essa é a minha opinião. E eu acho que a fé é uma delas. Às vezes a gente precisar dela para acessar, para olhar para ela e entender o tamanho dela na nossa vida. E fé é acreditar naquilo que a gente não vê. É acreditar naquilo que a gente não consegue explicar. Né? É simplesmente acreditar. Ponto. Acreditar no impossível. É. E não duvidar. E não nem duvidar. Um dia. Eu não duvidei. Porque eu não duvidei. Ou que dali ou era o caixão. Só tinha só tinha essas duas opções. Eu não tinha dúvida. Eu pensei realmente. Né? E Deus só confirmou que não. Então, a hora que você perguntou, o que você perguntaria para ele? Teve um momento de muita dor. Eu quis me entregar. Falou, não. Tá hora ainda não chegou. Eu tive essa resposta. Então, uau. E vamos aí, bola pra frente e vivendo o que você falou de uma forma simples, né? Sendo eu, Adriana, não me preocupando mais, tendo aquele medo de preocupações financeiras que todo mundo tem. Eu falo para meus pacientes hoje, calma, pense em você, vamos fazer assim, assado, né? Eu falo, não adianta, às vezes quer economizar na saúde, não dá para economizar na saúde. Senão você vai gastar na doença. Estou aqui, só para te lembrar disso. Então, não adianta, eu vou trabalhar, vai tirar férias no hospital. Não é legal. Não é, te conto. Não é gostoso. Tem isso no quarto, mas não é legal, não. Que bom. Adri, quem deve hoje te procurar? Você falou que tem um foco hoje em cuidar de mulheres, em idade da menopausa, mas eu quero que você fale um pouco das tuas redes sociais e como você pode, né? Como as pessoas podem te encontrar. Mas eu queria que você convidasse agora as pessoas que você sabe no fundo do seu coração que você pode ajudar a achar o melhor delas, a encontrar o melhor delas. Quem são essas pessoas e como elas podem te encontrar? Minha rede social tá dra.adrianabertocco. Eu sou muito grata de estar aqui hoje, sendo convidada pela Luciana. E pode me procurar, todo mundo que tiver dúvidas, se tá bem, se tá levando uma vida, né, já está em uma fase mais senil, ou não, tem muitas meninas jovens também com uma menopausa precoce, ou tentando engravidar, ou quem já engravidaram, estão com alterações de humor, que não sabem para onde ir, né? Que pelos exames estão normais, né? Então, eu consigo dar uma orientação, questão de cistos também, porque eu vou orientar tudo, a gente tem que mudar o estilo de vida.
né? Estilo de vida, tanto padrão mental, padrão emocional, alimentação, exercício físico, mudar os hábitos, que está tudo associado, né? Como você está levando sua vida hoje, que você está tendo seus pensamentos, que está levando as suas emoções. Então, pacientes com diabetes, que já estão tomando um monte de remédios, tem coisa que a gente pode ajudar, né? Ver se realmente precisa usar todos aqueles, a gente vai adequando, ensinar você a fazer um jejum, né? Melhorar a alimentação, né? Eu só faço uma orientação mesmo, não se alimentar de alimentos, né? E não de produto alimentício. Essa é a grande diferença que a gente tem que ver hoje e é o que a gente conversou aqui. A informação está na palma da sua mão. Todo mundo hoje sabe o que é um produto alimentício fabricado e o que é alimento de verdade. Ah, dá preguiça de fazer corrido, mas dá para você deixar pronto no final de semana e você levar sua marmita para o trabalho. Eu acho que com a pandemia, eu fiz o tratamento na pandemia. Então eu ia para o hospital, eu levava o meu talher, eu tenho na minha bolsa o meu talher até hoje, às vezes eu levava a minha marmita, as minhas frutas, para não correr de comer na rua, que às vezes fazer um exame de manhã, à tarde tinha outra consulta. Então, assim, a gente sabe se cuidar. Então, e você só vai cuidar de você vendo o que você está pondo dentro de você, né? Pelo intestino, a gente libera os nossos neurotransmissores, serotonina. Então, assim, você consegue. Eu estava com a castração química, eu falei, eu vou liberar a nível de intestino. Eu comecei a mudar minha alimentação total. Foi aí que eu mudei meu hemograma em 3 meses no final. E ficou todo mundo admirado. Não é fechar a boca, é saber comer. E eu, particularmente, na época, eu tinha feito muitas químios, eu não conseguia ficar muito tempo em jejum, não. Então, eu comia a cada 3 horas, 4 horas. Mas eu comia comida e não produto. Então, assim, é esse tipo de orientação, né? Mulheres de todas as idades, homens também. Às vezes tem crianças também com dificuldade de atenção, que as mães estão com medo de dar remédio. A gente tentar dar uma coisa mais natural, suplementar. Tem que suplementar, porque também os nossos alimentos estão um pouco fracos de nutrientes, né? Por mais que a gente come mais frutas, né? A gente tá mais contaminado, os lençóis freáticos não estão totalmente limpos. Você pode comer orgânico, sim, mas e o lençol freático? Lembra que a gente estudou em geografia? A gente tem que lembrar. Lembra que estudou em química, tabela periódica? O que você está comendo? Tem que lembrar. Então, assim, é isso. Então, acho que ser um médico integrativo é você olhar o paciente como um todo, né? E eu aprendi isso na raça. Olhar desde a micose que eu tive na unha, que eu perdi as unhas do dedão do pé, até o fio de cabelo que eu perdi. E estão todos aqui porque eu fui atrás. Foi atrás. Que maravilha. Adriana, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter contado um pouco da sua história, por ter contribuído tanto. Eu tenho certeza com a vida de tantas pessoas que vão passar a ver um diagnóstico não como uma sentença, mas como uma oportunidade de uma mudança de verdade na vida. Muito obrigada mesmo, pessoal. Um beijo, obrigada mais uma vez por estarem aqui. Eu espero que a gente volte aqui em breve. Aliás, daqui a uma semana, né? Então, me espera aí que já já eu tô de volta. Um beijo. Tchau.